E aí pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os princípios fundamentais aí da ótica. Bom, o primeiro princípio é o princípio da independência luminosa. O que diz esse princípio? O princípio da independência luminosa diz que um raio de luz ele não interfere quando ele cruza com outro raio, ou seja, a trajetória de cada raio de luz ela é independente. Isso quer dizer, por exemplo, que se eu pegar um raio de luz vermelho se cruzando com um raio de luz verde, eles vão passar e não vão interferir na trajetória um do outro. Então, vamos supor que eu tenho aí uma lanterna com a luz verde e outra lanterna com a luz vermelha. Eles vão se atravessar e não vão sofrer aí nenhum tipo de interferência, tá bom? O caminho da luz ela não é interferido por outra luz. Legal. O segundo princípio é o princípio da reversibilidade. Então, ó, princípio da reversibilidade. O que você lembra quando a gente fala de reversibilidade? De algo reversível, né? Então, o princípio da reversibilidade diz que o caminho que a luz faz entre dois pontos na ida é o mesmo caminho que a luz faz entre dois pontos na volta daquele trecho. Então, por exemplo, ó, vou colocar aqui um espelho. Dois espelhos, tá? Espelho 1 e espelho 2. Espelho 1 e espelho 2 aqui. Se eu emito um raio de luz nesse ponto, vou colocar aqui uma vela. Se eu emito um raio de luz ali, esse raio de luz reflete aqui, aqui e aqui. Legal? Então eu estou desenhando aí a reflexão desse raio. Vou supor que nesse ponto aqui tem um observador. Pessoal, olha só. Se, por exemplo, o observador está vendo a vela, o caminho que a luz faz na vinda é o mesmo caminho na volta. Se, por exemplo, aqui eu tivesse um outro observador, se eu tivesse o observador 1 e o observador 2, a pessoa que está na posição 1, ela veria a pessoa que está na posição 2, e a pessoa na posição 2 veria a pessoa na posição 1. Ou seja, o caminho de ida da luz é o mesmo caminho de volta. O princípio da reversibilidade é o que permite, por exemplo, nós olharmos por uma pessoa através de um espelho e ela também vê a gente. É o princípio de funcionamento, pessoal, do retrovisor do carro, tá? O retrovisor tem esse princípio de funcionamento, a reversibilidade da luz. Legal? Bom, um outro princípio extremamente importante é o princípio da propagação retilínea, que aí ele já entra em uma parte bem matemática, tá? Esse princípio da propagação retilínea é extremamente importante. Bom, o princípio da propagação retilínea, ele diz que a luz, né, em pequenas distâncias e na ausência de uma grande massa, se propaga em linha reta. Professor, como assim? Não entendi. Então quer dizer então que para longas distâncias na presença de uma grande massa a luz sofre encurvamento? Sim. A gente vai aprender isso quando a gente chegar na parte de gravitação e também aqui na parte de refração a gente vai aprender essas coisinhas também. Ondas, nós vamos olhar um pouquinho também para isso. Quando a gente falar sobre o princípio de Huygens, nós vamos entender. Tudo bem? Legal. Então vamos supor aqui, ó, que eu tenha um objeto. Eu uso a vela como objeto porque ela é uma fonte de luz, tá? Então eu estou emitindo uma certa fonte de luz aqui. Essa luz, por mostrar, para provar que ela passa numa trajetória retilínea, a gente coloca um buraquinho ali nesse anteparo.
como a luz passa por esse buraquinho, isso quer dizer que a luz se propaga em linha reta. É simplesmente uma demonstração simples, tá bom? Legal? Isso é uma demonstração bem simples mesmo. Uma consequência disso é o fenômeno de sombra e penumbra, que a gente vai ter uma aula para falar apenas disso, tá? Então, a primeira consequência aí é a sombra. Legal? Eu vou falar de sombra aqui rapidinho e depois, na próxima aula, a gente vai falar separadamente o que é sombra e o que é penumbra, de um jeito bem legal. Então, imagina que eu tenho uma vela aqui e um anteparo. O anteparo é como se fosse um objeto. Bom, um objeto que fica aqui na frente. Esse objeto é opaco, então ele não permite a passagem da luz. Isso forma uma sombra. A sombra é uma região não iluminada, tá bom? Essa região aqui, ó, entre, por exemplo, o anteparo e a sombra, essa região é uma região no espaço que não é iluminada. Aqui, o nome dessa parte é sombra. E essa parte aqui é sombra projetada. Tudo bem? Deixa eu falar sobre isso melhor. Mas para mostrar um pouquinho o que é aí, o que esse princípio interfere, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os problemas de sombra entre dois corpos. Inclusive, esse foi o jeito que determinaram, né, a altura das pirâmides. Eles tinham uma pirâmide do Egito mesmo, que eu estou falando, tá? Eles tinham o tamanho da sombra da pirâmide, tá bom? Tinha um graveto e o tamanho da sombra do graveto. E aí fizeram uma semelhança de triângulos entre a altura da pirâmide e a sombra dela, entre o tamanho do graveto e a sombra do graveto, para determinar a altura das pirâmides do Egito. Bom, o que isso quer dizer? O Sol, aqui ó, uma fonte de luz primária, os raios que vêm do Sol, eles têm sempre o mesmo ângulo. Então, por exemplo, aqui ó, o raio que vem do Sol tem esse ângulo, e os raios do Sol são sempre paralelos. Então, se eu estou falando que tem um raio de Sol vindo nessa direção, para o menino eu também vou ter um raio de Sol vindo nessa direção. Tá legal? Bom, repara comigo que eu vou determinar aqui o tamanho da sombra. Eu vou falar que são 20 metros. Tudo bem? O tamanho da sombra é 20 metros. Vou falar que é um rapaz bem alto. Vou falar que ele tem 2 metros. E o tamanho da sombra dele é uma sombra de... vamos colocar aí 3 metros, tá legal? Beleza. Eu quero determinar a altura desse prédio. Gente, os raios do Sol sempre são paralelos. Então, os ângulos que eles fazem com os corpos é sempre igual. Então, por exemplo, ó, esse ângulo aqui de cima é θ e esse ângulo aqui do menino também é θ. Ou seja, eu tenho aí 2 triângulos semelhantes. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever a altura do prédio dividido pelo tamanho da sombra do prédio igual a altura do menino dividido pela sombra do menino, que é 3 metros. Tudo bem? A altura do prédio dividido por 20, a altura do menino é 2, pela sombra do menino, que é 3. Legal? A altura do prédio vai ser igual a 40 dividido por 3. Tudo bem? Então, 40 dividido por 3 metros vai ser a altura do prédio. Show de bola? Belezinha? Então essa aqui seria a altura do prédio, um exemplo de aplicação do princípio da propagação retilínea. A gente tem agora, pessoal, antes de entrar nas outras aulas, eu queria falar para vocês os principais fenômenos que a luz causa. Então, olha só. O primeiro fenômeno é o fenômeno da reflexão. Eu posso ter uma reflexão difusa, tá? O que é uma reflexão difusa? É uma reflexão onde os raios incidem e refletem de forma irregular. Tá bom? Os raios não refletem de forma regular. E sempre vão refletir de forma irregular. Então essa aqui é a reflexão difusa. Isso que acontece na maioria dos corpos, tá? Em quase 100% dos corpos ao nosso redor acontece esse tipo de reflexão. E existe a reflexão ideal. O que é reflexão ideal? É uma reflexão que acontece num espelho plano. Tá vendo? O raio incide e reflete simetricamente. O raio de luz está refletindo de forma simétrica
aqui com essa superfície. Essa superfície ela é perfeitamente lisa, observe. Enquanto essa superfície ela tem irregularidades que fazem com que a reflexão não tenha simetria. A refração, diferente da reflexão, a luz ela chega no ambiente e ela entra no ambiente. Tudo bem? Então, o que acontece? Qual é a principal diferença entre reflexão e refração? Na reflexão, a luz chega no ambiente e reflete e volta para o mesmo ambiente da origem dela. Na refração, a luz chega no ambiente e atravessa esse ambiente. Então, ela muda de meio. Quando a luz muda de meio, quando ela atravessa de um meio para o outro, está sofrendo refração. Tudo bem? A gente diz que esses raios de luz são refletidos e esse aqui é refratado. Pessoal, até a nossa próxima aula. Espero que eu tenha ajudado vocês. Tchau, tchau.